Isso aí. Então, zero conditional. Conditional é uma condicional, ou seja, y só vai acontecer se x acontecer. A zero é a primeira condicional que a gente tem. A gente tem 3 condicionais, a zero, first e a second. Né? Na verdade, vai ter a third, mas nós vamos ver com calma. Então, a zero é aquela que ela é mais usada em termos assim científicos. É aquela que é 100% certo, 100% certo daquilo acontecer. Então, exemplos assim, ó. If, se I heat water, se eu esquentar a água, it boils. Ela ferve. Então, é tipo assim, sempre que acontecer isso, vai acontecer isso. Sempre que a primeira ação for feita, a segunda é uma consequência, assim, imediata, né? Ou pelo menos certeza. If it boils, se ela ferver, it evaporates. Pronto. Ou seja, uma coisa acontece, automaticamente a outra acontece. If it's 6 o'clock in the morning, se for 6 da manhã, de manhã, né? The sun shines. O sol brilha. Não sei se estiver no Alasca, né? Ele vai brilhar. Every day the sun comes. Todo dia o sol nasce. Então, são fatos científicos, fatos que eu tenho certeza que isso não vai mudar, que é sempre assim que acontece, enfim. Aqui tem uma explicaçãozinha, ó. The zero conditional, a condicional zero, describe situações that are always true, que sempre são verdadeiras, always true. Então, aí tem um exemplo. If has the same meaning, o if tem o mesmo significado as when or whenever. Então, nessa situação, eu posso usar o if, que tem o mesmo significado de when, quando, or whenever, que é sempre quando. Então, por exemplo, se eu escrever if the water boils, se a água ferver, it evaporates. Eu também posso usar o when ou whenever. Só que aí é ao contrário, né? Ó. When the water boils, it evaporates. Então, quando a água ferve, ela evapora. Ou whenever the water boils, it evaporates. Por quê? Sempre que isso, a primeira situação que eu vou chamar de X acontecer, X, ela vai gerar automaticamente a Y. Então, até aí nós temos a explicação do zero conditional. Vou mostrar outros exemplos aqui, ó. Vou fazer X de vermelho e Y de laranja. Não, vermelho, peraí. Laranja vai ficar muito igual, vou fazer de azul. Vamos fazer de roxo, fica bem diferente. Então, vamos lá, começando. Tem uns exemplos aqui, ó. If I go to school, se eu for para a escola, I get up at 7. Eu acordo às 7. Vamos supor que a escola dele começa às 8, né? Você entra no serviço às 8. Então, I get up 7. Então, isso é sempre. Ele não acorda nem mais cedo nem mais tarde, ela, né? Por quê? Porque já tá acostumado, já sabe o caminho, já não tem necessidade mais. Por exemplo, quando você vai ajustar teu alarme, você põe pra sempre, né? No mesmo horário. Whenever I go to school, sempre que eu vou pra escola, I get up at the same time. Eu acordo na mesma hora. Não é o azul que eu queria, era o roxo. Deixa eu pôr. De novo aqui embaixo. If you park your car on double yellow lines, se você estacionar seu carro nas linhas amarelas duplas, e a polícia vê, né? You pay a fine. Você paga uma multa. Ou, whenever you park illegally, sempre que você parar ilegalmente, you pay a fine. Você paga uma multa. Eu vou mostrar aqui, deixa eu só tirar essas linhas aqui que eu fiz, que o oposto é igual.
tinha uma professora de matemática que falava assim, a ordem dos tratores não altera a ordem dos fatores não altera o produto. E depois ela falava assim, eu posso dizer isso porque a ordem dos tratores não altera uma ponte. Então, se passar o trator azul ou vermelho, a ponte está no mesmo. A mesma coisa aqui, ó. Se eu trocar, ó, it evaporates if the water boils. Ela evapora se ferver a água. Eu só trocaria, assim, né, pra ficar mais bonita, a palavra water. Colocaria ela aqui, aparecendo primeiro, e depois, né, colocaria o it aqui. Só pra dar mais sentido, mas a frase é a mesma, ó. Water evaporates if it boils. A água evapora se ela ferver. Dá no mesmo. Gente, eu tô fazendo um rolo com esse mouse hoje. Não, mouse. Aqui. Water evaporates if it boils. Ah, lógico, não vai precisar nesse ponto, né? Outra coisa, quando eu troco de lugar, tipo, eu falo o que acontece primeiro e depois o que causa aquilo, ou seja, a condição vem lá no final, o if vai vir no meio, assim como você pode usar o if, o when ou whenever. Então não precisa nem de vírgula. Se a condição vier no começo, eu preciso pôr vírgula. Quando a água ferver, vírgula, ela evapora, né? Porque eu tô começando uma frase nova. Agora, o when, o if e o whenever, eles vão funcionar como conector de frase, ou seja, que vai ligar uma frase na outra. Então não precisa da vírgula. Então fica when a water evaporates, water evaporates if it boils, sem vírgula. Ou, de baixo, it evaporates, no caso eu colocaria water de novo, water evaporates when it boils, ou water evaporates whenever it boils. Então não precisaria da vírgula. Deu para entender mais ou menos até aqui? Yes. Yeah? Ok. No finalzinho, tinha uma frase. Deixa eu ver se eu for dando Ctrl Z eu consigo voltar ela. Senão eu colo de novo. Ah, aqui, voltei ela, ó. Aqui eu queria mostrar. Deixa eu tirar isso aqui. Essa frasezinha aqui. We use the present simple tense in both the main clause and if clause. O que tá falando aqui? É a gramática agora. Nós vamos usar o tempo verbal do presente simples para mostrar isso aqui. Em todas as frases, as sentenças, the main clause, a frase principal, né, que no caso seria a consequência, e na if clause, ou seja, na causa. Então, tanto na condicional quanto na outra frase, que é a consequência, a gente usa o presente simples. Por quê? Porque é uma certeza. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Vou só grifar. If I go to school, ou seja, o go tá no presente, não tá went, não tá gone, não tá will go, nada disso. E de cá também, I get up. Então, nas duas frases, eu sou obrigada a usar presente simples, tá? If you park, se você estacionar, mas se você estacionou, estacionava, estacionaria, estacionará, né? É se você estacionar. Aqui no português, a gente usa o infinitivo, lá é o presente simples. You pay a fine, você paga a multa. Tanto com if quanto whenever. Aqui também ficou go, aqui também ficou get, aqui também ficou park, aqui também ficou pay. Então não muda nada, é sempre no presente, tanto a if clause quanto a conditional clause, quanto a outra causa, né? Que é a causa mesmo, que acontece, que vai gerar a consequência. Bom, sendo assim, vale a pena dar uma remember, né? Um remind aqui no simple present. Vou fazer ele rapidinho aqui. Sei que vocês estão cansados de ver, mas simple present. Como que ele é formado? Simple present, ele é formado simplesmente com o verbo do jeito que ele é no infinitivo. Então, na hora que eu falei aqui em cima assim, ó. Ah, não, você não precisa, no português está no infinitivo. Se eu for, né? Se eu ir. Se eu estacionar, se eu acordar. E no inglês está no presente, na verdade, o presente no inglês, tanto o presente quanto o infinitivo, é a mesma coisa. Então, teoricamente, quando eu conjugo o verbo, ó,
Ele é do jeito que ele veio ao mundo, do jeito ele cru. Né? No infinitivo também. Então é meio que se eu falasse eu gostar. Né? Eu traduzo como eu gosto. Mas, né, a gente sabe que não é bem assim. As únicas alterações são para he, she, it, que eu vou até colocar de vermelho aqui, ó. Que vai o S no verbo, né? As outras é sem mudança nenhuma. Tem até o we, o you e o they aqui para baixo. Vou escrever também, para não ficar nada para trás. O we, que é nós, né? You, que pode ser você ou vocês. Eu vou escrever 2 vezes, mas nem precisava, porque ele é o mesmo do você lá de cima. Ele é tu e vós, né? Deveria ser na nossa língua. Então tem essa alteraçãozinha. Para todos os verbos, então, no presente simples, que eu vou falar para he, she, it, ele vai levar S. Até o verbo to be. I am, you are. Aí chega no he, fica he is, she is, it is. Também tem S, né? Os únicos que não mudam são os modal verbs. Aquele poder, o pode, que é o can, né? Que aí ele é can para todo mundo. O could, o might. Eles são aqueles que você pode usar para fazer pergunta, né? Aqueles de probabilidade, possibilidade. Ah, eu posso abrir a porta? Ah, eu posso entrar? Eu posso usar o banheiro? Aqueles assim, você já lembra deles. Senão depois a gente faz uma outra remember. Então, beleza. Chega na negativa, o que acontece? Eu tenho que negar, né? Então fica aí eu tenho que negar para colocar o like. Falar, eu não gosto. Normalmente, eu só nego com not, né? O not é a minha negação. Mas, eu não vou usar o not para negar sozinho, porque ele precisa do auxiliar. O auxiliar do presente é o do. Então fica I do not like. E, na verdade, I don't like é muito mais usado do que I do not like. Aí fica you don't like. He, she, it é o do que usa também. Só que o que acontece? Quando tem um auxiliar numa frase... Opa, não escrevi o like aqui. Quando tem um auxiliar numa frase, ele vai ajudar tudo que tiver nessa frase. Ou seja, ele vai auxiliar tudo que houver nessa frase. Então, nesse caso, ele vai auxiliar também esse S do verbo. Então, ele vai puxar para ele o S. Então, em vez de ficar do, fica does. Ah, então quer dizer que é um auxiliar novo? Não, é o mesmo auxiliar do do, só que roubando o S da frase, né? Roubar parece uma coisa ruim, na verdade ele ajuda, tá auxiliando também esse S. Então, does not like, aí não precisa pôr o S no verbo. Então, o like não vai ter verbo, né? O S vai estar aqui. Mas, não gostei de escrever does not, posso escrever doesn't. Claro, sem problema, é até mais usado. Então fica I don't like, you don't like. Todos os que levam S também vão levar S na negativa, só que agora o S vai para auxiliar. He doesn't like, she doesn't like, it doesn't like, doesn't, né? Eu falo correndo, não dá nem para entender. We don't like, you don't like, they don't like. Ah, você não tá falando T. Não, mas eles não falam mesmo não, gente. Não falam não. Então, assim, vocês vão ouvir... vocês vão ter que aprender a começar a ouvir o que não tá falando também. Além de ter que ouvir o que eles falam, tem que ouvir o que eles não falam também, né? Bom, mas eles não conseguem nem os pés dos mineiros. O mineiro fala mais rápido e fala menos letra ainda. Para perguntar, né? A gente nunca pode esquecer que a pergunta em inglês ela tem uma estrutura diferente, porque ela tem que começar com auxiliar. Então fica do I like pizza? Né? Imagina, você bateu a cabeça, esqueceu tudo que você faz da vida. Do I like soccer? Mas eu gosto de futebol. Nem sabia. Do you like pizza? Do you like hockey? Do you like rock and roll? Agora, para he, she, it, esse do não tá aparecendo? Ele não é o auxiliar? Pois bem, ele vai também auxiliar esse S que vai do verbo. Então, ele vai levar ele lá pra frente. Então, fica does he, does she, does it, né? Posso até copiar aqui, que só vai faltar um S mesmo. Ó, poxa. Eu não sei porque tá ficando vermelho, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu faço assim. Não, quer ficar vermelho? Todo de vermelho. Does it. Aí volta no we. O we like. É verdade. No we não usa S pra afirmativa. Então também não vai usar doesn't e nem does.
né? O auxiliar não tem S para roubar, então ele não vai ficar does, vai ficar do mesmo. Lembrou disso, Kaline? Deu uma lembrada? Sim. Moleza. Esse tempo aqui vocês aprenderam no primeiro livro, uma das primeiras aulas. Então, se vocês não lembrarem, tem um monte de vídeo no meu canal que explica isso aqui. E graças a Deus vocês lembram. Só que eu tenho que lembrar uma coisa, né, também. O verbo to be, ele não usa auxiliar, né? Verbo to be, então eu vou fazer uma base aqui pra ele, ó. Uma base militar igual a da Rússia. Porque ele é diferente. Então, quando eu uso o verbo to be, ele é só próprio auxiliar. I am happy. O am é o verbo to be. Opa, não tem que pôr problema não. I am happy. Se eu for negar, fica I am not happy. Eu não preciso de auxiliar nenhum. E se eu for perguntar, ele mesmo é seu próprio auxiliar. Am I happy? Né? Pra he seria o is, né? Aí seria a mesma coisa. He is happy. He isn't happy. Ou he is not happy. Is he happy? Até me lembra aquela marca He Happy, né? E se fosse com are, né? Are you happy? Opa, não, deixa eu começar do começo. Afirmativo. You are happy. If you're happy and you know, clap your hands. You aren't happy. E are you happy? Então, o verbo to be não usa do, da, nada disso. Então, aqui em cima eu tô falando de verbos de ação, que é tipo 99,9% dos verbos. E aqui embaixo é o verbo to be, que ele é único, ele é sozinho, né? Que ele tem 3 formas, é o am, o is e o are. Aqui, ó, teve uma hora que a gente usou o is. Cadê? Não tá aqui. Mas ele aparece muito. Por exemplo, if it is sunny, se estiver ensolarado, olha lá, presente. I use sunscreen. Sunscreen. Então, se estiver ensolarado, eu uso protetor solar. Então, o is tá aqui. Né? Aí você tem que tomar cuidado. Se aqui for he, tipo, ele usa, né, protetor solar. Aí você tem que pôr he uses. Tem que concordar, porque o presente fala isso. Bom, mas eu acho que vocês já entenderam a zero condition, né? Deu pra entender? Sim. Deixa eu dar uma baixada aqui. Mostrar, só um minutinho, vou mostrar aqui de novo, ó, porque eu acho que não apareceu na gravação. Olha lá, acho que essa parte não apareceu na gravação, mas... Bom, é isso aqui que acontece. Enfim, agora eu vou explicar a first conditional. Que vocês vão achar de boa, já que vocês entenderam essa. Se vocês entenderem essa aqui, entende a outra. Deixa eu selecionar tudo. Acho que vou mandar esse print aqui lá no grupo, né? Vale a pena. Vou mandar esse print aqui lá no grupo. Qualquer coisa vocês acompanham por lá. É bom, né, Kaline? Muito bom. Aí, ó. Então... O negócio de internet até que ajudou bastante, né? É aula online, assim. Porque... achei que foi bom. Eu prefiro muito mais online que presencial. Então, aquela vez eu falei, até te perguntei, eu falei assim, nossa, mas eu não sei não, eita, não sei não se a Kaline vai querer presencial. Presencial é bom, assim, ó, eu acho muito bom, porque você treina outras habilidades que você não treina no online. Uma delas é a socialização, né? Você vai lá, você conversa, você fala e tal. É bom porque, né, o mundo precisa de socialização. Mas, sair de casa na chuva, encarar, né? Sei lá, fome, frio, calor de 40 graus. Oi? Ser longe também. Hã? Ser longe também. Não, que você tem que fazer... é porque assim, aqui você não sai, né? Você não abre a porta e sai. Você faz o quê? Você toma banho, você arruma, você tem que comer. Então, assim, a preparação demora também, né? A gente já é mais antissocial, já viu. Né?
The first condition. Eu vou explicar aqui, mas na outra página tem bonitinho uma explicação melhorzinha. Mas eu vou dar uma lida aqui também para não pular nada. Depois eu vou explicar a outra de novo. First conditional. Então aí depois da zero conditional, que na verdade nem é bem uma condição a zero, né? Porque é uma coisa científica, é uma coisa que acontece de todo jeito, é uma consequência real, né? Que você tem certeza que vai acontecer. Então nem deveria ser conditional. Mas é conditional porque uma coisa depende da outra. Essa first conditional, ela é um meio que desejo do que vai acontecer. Ou uma coisa que pode acontecer. Ou até uma coisa que é certeza de acontecer, mas no futuro, não agora. Vou tirar o som desse WhatsApp. Então vamos lá. The first conditional refers to the present or future. Ele se refere tanto ao presente quanto ao futuro. First conditional sentences, as sentenças de first conditional, are used to speculate, para fazer especulação, para tentar descobrir, tentar deduzir about possible situations that can really happen, por situações possíveis que podem acontecer de verdade. Vamos ver aqui. If he studies hard, se ele estudar bem duro, he will pass the exams. Ele passará nas provas. Então, a primeira condicional é futura. Futura eu sei por causa do will aqui, ó. Então, aqui vai ter uma if clause, né? E aí, a próxima vai ser no futuro. Então, ele vai passar. Por que o will... Eu até falo que o will ele é um futuro incerto, né? O will, a tradução dele é desejo, ao invés da letra. Então, é tipo assim, ele deseja passar nos exames, né? Se ele estudar, ele deseja passar nos exames. É meio tipo assim, ele tem tanto desejo que vai acontecer. Mas, né, a gente sabe que o futuro imediato mesmo é o going to, né? He is going to pass, seria. E também a gente tem outras possibilidades, porque eu falo que ele estuda, ele passará, vai que ele fica doente no dia, vai que ele tem uma dor de barriga, vai que ele fica nervoso. Sei lá, né? Não é só questão do estudo. Então, é uma possibilidade, apesar de estar com eu. Aí, aqui dá de novo, ó. If he catch the 10:15 train, he will arrive on time. Se ele pegar o trem das 10h15, ele vai chegar na hora. Pode ser que o trem também dê uma desacelerada, ou então que fique muito cheio, ou enfim. Pode acontecer várias coisas. Não é negativo mesmo, ó. If they don't get the ticket, se ele não conseguir o ingresso, se ele não comprar o ingresso, what will you do? O que você vai fazer? Ele não, né? Se você não conseguir o ingresso, o que você vai fazer? Então, o will de novo. Mesmo sendo uma pergunta, tá com o will. Então, a primeira coisa é uma sentença que ela é uma condição para que um futuro seja alterado, que aconteça alguma coisa no futuro. Essa condição, essa primeira aqui, ela tem que estar no presente também. Porque se você quer que uma coisa aconteça no futuro, você tem que preparar agora. Se você quer ir para a escola amanhã, você tem que dormir na hora hoje, né? Você tem que se arrumar hoje, né? Se você quiser trabalhar com advocacia, você tem que começar a fazer a faculdade agora. Então, assim, é uma situação presente que vai alterar o futuro. Então, qual que é a estrutura dela? A primeira frase é present tense, junto com if, né? Então, a frase que tiver o if, ela pode estar de cá também. Quer ver? Eu vou usar essa aqui, ó. Por exemplo. Eu posso trocar, ó. Falar assim, ó. We will arrive on time if we catch the 10:50 train. Se a gente pegar o trem das 10h15. Então, é a mesma coisa. Então, a frase que tiver junto com o if, independente de qual seja a primeira ou a segunda, ela vai estar no presente. E a outra, na main clause, né, a consequência em si, o que vai acontecer no futuro, independente da ordem que ela esteja. Então, aqui, ó, futuro, presente. O if tá aqui, então o presente tá junto com ele. Então, eu mudo alguma coisa agora para a consequência acontecer depois. Essa é a first conditional. Mas ela não é só assim. Porque como o futuro ele é uma possibilidade, e tem outras maneiras de eu mostrar isso, então vamos supor que eu mude alguma coisa agora, outra coisa no futuro
pode acontecer, passa a ser possível. O can quer dizer uma possibilidade, na verdade é uma permissão e uma habilidade, né? Então você gera aquela habilidade, aquela permissão que aquilo aconteça no futuro. Então, por exemplo, if you, né, tua mãe fala pra você, quando você é pequeno, if you clean your house, se você limpar a sua casa, ou if you clean your bedroom, you can have an ice cream. Você pode tomar um sorvete. É um exemplo. Então, é uma situação do presente que altera uma coisa na frente. Dá a ideia de quê? Que se você não fizer isso, você não vai conseguir o sorvete. Né? E ela também pode ser usada no infinitivo. Assim, ó. Numa ordem. Se tiver chovendo, pegue uma sombrinha. Então, se estiver chovendo, na hora que for sair, pega a sombrinha. É uma ordem. Então, a first conditional, ela tem 3 maneiras de eu falar a main clause. A primeira é com o futuro. Então, eu mudo alguma coisa agora para ter alteração no futuro. A segunda é com o can. Então, eu mudo alguma coisa agora para ser possível, para ter a habilidade de alguma coisa acontecer no futuro. E eu mudo alguma coisa agora. E se mudar alguma coisa agora, eu vou ter que fazer outra coisa depois. Então, se a casa sujar, limpe de novo. Se você chamar seus amigos para vir para cá, faça uma comida, né? Então, ela tem esses três main clauses. Deixa eu ver aqui. Na próxima página, mostra até mais alguns, menos usados. Mas eu gosto dessa explicação. Eu acho que quanto mais, melhor. Tem hora que o menos é mais, mas tem hora que o mais é mais mesmo. Então, olha só. If clause na conditional. If a conditional exists, se uma condição existir, se ela aparecer no presente, OBS, no presente, então a minha main clause, o meu resultado, my result, a main clause quer dizer sentença principal, pode ser in the future, pode ser no imperativo, ou pode ser usado como modal verbo, can é um exemplo. The result will be true. O resultado será verdadeiro. Então, se acontecer agora a condição, o resultado existirá. Para separar as duas, tem a coma. Se por um acaso você trocar, colocar a main clause aqui e a if clause de lá, como a gente já tinha falado, o if faz o papel do coma porque ele é um conectivo. Coma quer dizer vírgulas. Tanto é que eu acho muito legal que quando fala que a gente está entre comas, está em coma, quer dizer, está entre vírgulas, né? Será que vai? Será que não vai? Enfim. Explicaçãozinha que tá aqui em cima, ó. Use the first conditional. Use esse tipo de sentença to talk about something, para falar sobre algo that might happen, que pode acontecer. In the future, no futuro, if a condition exists. Se uma condição agora aparecer, existir. Então, o primeiro exemplo. If you study, então se você estudar agora. You will pass the exam. Você passará no exame, igual que você estava antes. If he doesn't call, se ele não ligar, you should tell me immediately. Você deveria me dizer imediatamente. O should, ele é um modal, né? Ou seja, ele mesmo nega ele mesmo, shouldn't, ele não vai S para he should mesmo. É um modal, ele é um verbo que se modifica, que se adapta. If your room is tidy, se o seu quarto estiver limpo, engraçado que pra gente, eles não têm o presente do subjuntivo, que é o estiver, né? Pra eles é o presente normal, só existe um presente. Então é ele mesmo que a gente vai usar. Então a tradução, se você colocar no Google Tradutor, fica muito doido, que fica assim, ó. Se o seu quarto está limpo, you can leave. Aí você pode sair. Mas a gente fala, se o seu quarto estiver limpo, você pode sair. You can leave. O can também é um modal verbo. Né? Igual should. Aí, if we win, se nós ganharmos, we will celebrate soon. Nós vamos celebrar rapidamente, logo. Soon é o rapidamente ou logo. Aqui, a quinta frase é a mesma da quarta. Só inverteu a ordem para mostrar que se o if vier no meio da frase, aí ele dispensa a vírgula, a coma. We will celebrate soon if we win. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aí tem só uma explicaçãozinha, ó. Nossa, a Lívia deve estar te cansando, né, com essa falação. Mas eu juro que tá acabando, ó. Não, tá tranquilo. É que isso aqui é muito importante.
mas no final eu vou clarear tua mente. No comma when you put the main clause on the beginning. Sem vírgulas, se você colocar a frase principal, ou seja, a consequência, no começo. Do not use will in the if clause. Não usa will, a palavra willzinha, assim, ó, na if clause. If I will help you if you need me. É muito mais fácil usar assim. Oxe, deixa eu circular, porque eu não tô circulando. Assim, né, a contração, que é o LL, do que a palavra em si. Mas, aqui ele tá usando. Então, assim, ó, use do jeito que você quiser. Se você souber falar isso, você usa. Agora, clareando a mente, falando assim, nossa, você vai falar, por que você me falou tudo isso até agora? Você podia ter falado isso, é o que você vai falar agora. Vou dizer, essa é uma das únicas sentenças que dá pra fazer por tradução. Apesar de ser uma gramática em inglês, e normalmente quando eu falo de gramática em inglês, eu penso assim, ó, esquece tudo que você sabe em português e vamos pra gramática em inglês, que é totalmente diferente. Essa não, ela é igual à nossa. Tirando isso que eu falei que não tem presente do subjuntivo e a tradução fica estranha, se o seu quarto está limpo, você pode sair, e na verdade, se o seu quarto estiver limpo, você pode sair, é uma mudança muito pequena. Então, você pode fazer a frase inteira por tradução, se você não lembrar da gramática. Então, você pensa em português primeiro. Se você comer batata, você fica feliz, você vai ficar feliz. Né? Nada a ver, mas enfim, pensa na batata do McDonald's. Então, ó, se, if, você e eu comer it, batata, potato, vírgula, you, vai ficar will stay happy. Ou seja, dá pra você fazer por tradução perfeitamente e você chega no mesmo resultado. Posso provar. It está no presente, junto com if. E it cá tá no futuro. Que beleza, né? Ó, will stay. Então, ela é uma que você consegue fazer por tradução. Então, na dúvida da gramática, faça por tradução. Por que eu tenho que explicar gramática pra você? Porque eu sou obrigada, porque eu sou professor. Mas eu posso falar pra você fazer assim também, que também vai dar certo. Às vezes vai ficar um if you ate potato, se você comeu batata, você vai ficar feliz. Vai ficar estranho, mas também um errinho desse não é muito cruel, não. Aí, né? Claro, óbvio. Vem os exercícios. Por que não, né? Era pra completar. Ela tá na first condition. A zero condition, ela é mais científica, então você não vai usar muito. A não ser que você for fazer alguma coisa de ciência, né? Ou se for ficar fazendo X palestrinha, né, pras pessoas, você vai usar ela pouco. Inclusive, eu aconselho a usar pouco. Porque as pessoas não gostam que a gente fique falando as verdades. Então, usa pouco a zero condition, usa mais a first. Então, você vai fazer o quê? Aonde tiver o if, independente se ele estiver daqui ou se ele aparecer aqui na metade da frase, vocês vão colocar o verbo entre parênteses no presente. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é para he, she, it, que leva a S. Então, aqui ficaria comes, né? Só isso. E do outro lado, aonde não tiver o if, do lado oposto, então se o if aparecer aqui, daqui, ou se ele aparecer daqui do outro lado, você vai colocar no futuro. Então, você pode usar essa tabelinha de cima para ver, ó. Você pode usar ou no futuro, com will. Se você quiser anotar aí, ó, pra você não esquecer, o futuro é will. Muito grande, né? Deixa eu diminuir aqui. Will. Pode ser o LL também. O imperativo é o verbo direto. Tipo, eat, coma, dance, dança. Então, depois da vírgula vem direto um verbo. Ou modal verbo. Vou dar um conselho, assim, amigo. O melhor modal verbo para usar aqui é o can. Porque você passa a abrir uma possibilidade de aquilo acontecer, né? E não vai ficar falando, tipo, o should. Você deveria me ligar imediatamente. Parece um pouco, sei lá, é mais fácil. Se eu fosse usar o should, por exemplo, eu usaria imperativo, que é mais fácil. Olha, pra você ver. If he doesn't call, se ele não ligar, tell me immediately. Me diga imediatamente. Então, eu nem usaria essa primeira parte, eu nem ia ter essa canseira. Tá? Então, você vai usar will ou can ou verbo imediato. Beleza? Deu pra entender, Kaline, a atividade? Sim. Por incrível que pareça, eu falei por 50 minutos. Então, eu vou deixar essa atividade de tarefa para não te deixar com muita loucura. Tá bom? Ok. Você achou essa matéria muito difícil?